atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito. Amém, pode se sentar. Paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Eu já queria liberar as crianças para que elas possam ser ministradas em nome de Jesus. Eu quero te conhecer. Quem está aqui pela primeira vez, levante suas mãos, por favor. Tem alguém? Nós temos ali os parentes do Joninha. Quem pode dar um abraço nele ali, por favor? Vamos lá? Glória a Deus. Mais alguém? Todo mundo já é de casa? Que bom. Queridos, vou passar alguns recados para que a gente não perca nada do que vem por aí. Quarta-feira, então, nosso último quarta do Profetizando. Tá vindo um homem internacional, Pastor Lúcio. Estava viajando, mas voltou, graças a Deus. Está tudo certo. Então, quarta que vem, dia 17, ele estará aqui, quarta-feira agora, pregando a última mensagem do Profetizando. Se você veio em todos, você viu que o Senhor tem nos levado para alguns caminhos, para que a gente possa começar o nosso ano da maneira diferente. Para que a gente possa começar o nosso ano profetizando bênçãos. E mais do que isso, que a gente possa começar o ano com os nossos pensamentos alinhados com o do Senhor, porque aí nós caminhamos muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então você não pode ficar de fora. Dia 17, então quarta-feira agora, o pastor Lúcio fechará em nome de Jesus. Domingo que vem, então, nós temos também a cantata de Natal. Traga a sua família para que a gente possa estar todo mundo junto. Não fique de fora. Eu creio que vai ser algo lindo para o Senhor. Então, você não está convidado, você está convocado para estar aqui, para que a gente possa estar junto, em nome de Jesus. Lembrando também, meus irmãos, que nós teremos o culto da virada, como o ano passado, lá a partir das 10 horas aqui na igreja. É distribuído igual o ano passado, você traz um prato e esteja com os irmãos aqui. Então talvez você não vai viajar, você vai ficar aqui, venha para cá. Nada melhor do que começar o ano com Jesus, é muito melhor, em nome de Jesus. Então estaremos aqui dia 31 de dezembro às 10 horas aqui na igreja, para que a gente possa estar todo mundo junto em união, em nome de Jesus. São esses, amém? Se você tiver com a sua Bíblia ou quiser acompanhar comigo, aqui no telão, livro de 2 Crônicas, capítulo 31 e o versículo 10. 2 Crônicas, capítulo 31 e o versículo 10.
Minha versão vai dizer assim: o sumo sacerdote Azarias, da família de Zedoque, respondeu: desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade a que sobra. Queridos, esse tempo aqui é quando o povo se volta para o Senhor no tempo do rei Ezequias. E algo que me chama muita atenção é que quando eu e você somos fiéis, o Senhor é abundante. Todas as vezes que nós somos fiéis com Ele, a gente instantaneamente, não é uma troca, mas é a bondade do Senhor sobre nós. O que o texto está dizendo é que quando eles voltaram o coração deles ao Senhor e começaram a trazer as ofertas, eles não somente comiam, mas o Senhor trazia abundância e sobrava para todos. Talvez a gente fica pensando como vai ser, mas eu creio que quando eu e você somos fiéis com o Senhor, Ele cria a oportunidade, Ele traz abundância, Ele faz algo que a gente não espera. E mais do que isso, Ele faz com que nós sejamos canais de bênção por onde a gente passa. Não é só para nós, não é só para nossa família, mas é para todos aqueles que nos cercam. E o que eu entendo aqui é que a fidelidade ao Senhor, ela traz a provisão que nós precisamos. Talvez a gente pense que a gente precisa de um cenário, a gente precisa de tantas coisas para que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Mas a palavra está dizendo e está nos mostrando que quando a gente é fiel, a gente tem tudo. A minha e a sua fidelidade, ela é a nossa entrega, a nossa verdadeira adoração ao Senhor. O resto, o Senhor faz tudo. Nós não precisamos fazer nada. Outra coisa que eu aprendo é que a bênção, ela gera algo abundante. O Senhor não quer só abençoar a tua casa, o Senhor não quer só trazer a provisão para a sua família, nem também só para a tua empresa, mas para os seus colaboradores, para aqueles que andam com você. E o nome dele vai ser glorificado através de um tempo de dificuldade, talvez até de escassez. Eles vão olhar e dizer assim: a fidelidade, a bênção do Senhor sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre aquela empresa, impacta todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, meu irmão, que a gente possa colocar nossa fidelidade somente no Senhor. Talvez a gente tenha colocado em grandes coisas por aí, perspectiva do que vai ser, cenário atual, pensamentos do que a gente pode fazer. Mas a única coisa que nos garante a provisão e as bênçãos que a gente possa receber é quando o nosso coração está inteiramente entregue ao Senhor, como a nossa forma de fidelidade. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque as Suas bênçãos nos alcançam. Obrigado, Pai, porque quando nós somos fiéis contigo, não como uma forma de troca, mas pela Tua bondade, tudo acontece na nossa vida. Senhor, nós precisamos ser fiéis a Ti. Senhor, faz com que o nosso coração se volte somente para o Senhor. Talvez, Pai, nós estamos caminhando aflito, olhando um cenário, olhando coisas lá fora, mas o que nós precisamos mesmo, Pai, é olhar para o Senhor, porque no Senhor tem tudo. No Senhor tem bênção, no Senhor tem provisão, no Senhor tem abundância, no Senhor tem a porta aberta, no Senhor tem o contrato fechado, tem o cliente necessário. É no Senhor, Pai, não é em mais ninguém. Então, Pai, nós queremos entregar o nosso coração e a nossa adoração a Ti, como forma de fidelidade, como uma forma suprema, dizendo que o Senhor é o nosso Deus. E, Pai, que o nosso coração possa ser generoso e abundante, para que o Teu nome seja glorificado não somente na nossa casa, mas por todos os lugares que a gente passar. Faça através de nós, Pai. Flua através de nós, Pai. Que nós possamos ser um canal de bênção, Pai, para aqueles que estão ao nosso lado e aqueles que caminham com a gente. E porque no final todos vão olhar e dizer: eu vejo a provisão do Senhor na Tua vida. E que o Teu nome seja glorificado e honrado, Pai, para todo sempre. Senhor, tira todo
todo medo, toda a falta de esperança, toda a incerteza do coração, no nosso coração, no coração de cada um aqui, Pai. E traz para nós, Pai, a paz que excede todo entendimento. E assim eu oro e te agradeço, Pai, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos o QR Code aqui, atrás dos assentos, a maquininha lá no fundo. Se quiser trazer em espécie, o gasofilastro, fique à vontade para ofertar, em nome de Jesus. Aplaudir a Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, amém? Bom, feliz estar aqui, estarmos juntos aqui nessa noite, não é? Mais um culto. E tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, a gente hoje vai continuar a nossa série de mensagens. Lembra da oração do Pai Nosso? Lembra ainda da oração do Pai Nosso? A gente não conseguiu terminar, né? Faltam ainda 3 mensagens. Hoje a gente vai fazer a 5ª de um total de 7, tá bom? Aí vai ficar faltando só 2, a gente faz domingo que vem, depois dia 28, e aí a gente fecha o ano terminando essa série, tá bom? Antes da gente começar aqui, eu queria convidar um casal aqui com uma criança, que a gente vai fazer uma apresentação aqui rapidinho. Quero convidar o Ruben e também Yamis Leides. Isso, por favor, com a criança, o pequeno Mateu. Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles, por favor, chega até aqui. Vamos lá. Pode subir aqui. Isso, muito bem. Ruben Yamisleis, isso. Rojas Ramos, olha só, vocês são de Cuba, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, uma alegria ter vocês aqui. E também o Mateu, né? Isso. Queria que projetasse, por favor, para mim, Fra, Lucas 2, isso, versículo 21. Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo de número 21. Isso, olha lá o que diz a palavra de Deus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. 22. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Amém?
Então aqui tem a passagem onde Maria e José levaram Jesus para o apresentarem ao Senhor no templo. Então, o que nós vamos fazer aqui agora com o Mateus, nós vamos apresentá-lo também ao Senhor, não é, Mateus? Tá bem? Tá muito lindo, muito bonito. Eu queria que você, por gentileza, se colocasse em pé, estendesse as suas mãos para cá. Nós vamos fazer uma oração, não é? Mas antes disso, eu preciso fazer uma pergunta para o papai e para a mamãe, tá bom? E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: vocês prometem diante de Deus e também diante da igreja de orarem pelo Mateus, de apresentarem o caminho do Senhor ao Mateus em todas as fases da vida dele? Amém? Vocês prometem também? Ele está sorrindo aqui. Vocês prometem também diante de Deus e da igreja orarem por ele e com ele todos os dias, mostrando essa fidelidade e esse amor de Deus? Amém? Então, diante disso, nós vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, em cumprimento da tua palavra, nós apresentamos, Senhor, ao Senhor o Mateus. Ele está aqui está também o casal, a família, e eles estão colocando também diante do Senhor. Nós pedimos a Deus que em todas as fases da vida do Mateus, o Senhor esteja com ele, assim como o Senhor era com Jesus, trazendo sabedoria, trazendo graça, conhecimento. Que o Mateus, Senhor, seja uma inspiração do Senhor para essa geração, que ele seja cheio do teu Espírito, que a cada dia, Senhor, a sabedoria do Senhor esteja com ele, por onde ele passar, por onde ele pisar a planta dos pés dele, Senhor, em nome de Jesus, que ele marque pessoas pela sabedoria do alto. Nós apresentamos e consagramos ele ao Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Está apresentado. Depois eu mando o certificado para vocês, tá bom? Em nome de Jesus, obrigado, tá? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, é isso. Apresentar diante do Senhor, não é? Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, os nossos filhos, tudo diante de Deus. Queria convidar você que trouxe a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 6, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Vamos lá? Mateus 6, a partir do versículo de número 9. Nós estamos na série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso, tá bom? Vamos ler aqui, vou ler aqui essa versão da tela, até o versículo 11, diz assim, olha: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. 12, isso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pode seguir. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado a Deus pela tua palavra. Te louvamos, glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque a tua palavra, ó Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é ela que ilumina o nosso caminho. Como somos felizes, como somos um povo privilegiados, ó Deus, por ter a tua palavra como a nossa bússola, como o nosso guia,
como nosso manual. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite a Tua palavra fale conosco, que a Tua palavra mostre caminhos, que a Tua palavra aponte direção, que a Tua palavra, Senhor, venha cumprir aquilo que ela vem como propósito e como objetivo. Quebra, Senhor, toda a dureza do coração nessa noite. Onde tiver alguém com uma televisão ligada, com um computador ligado, com um computador, talvez um celular, enfim, onde tiver uma internet ligada agora, nesse momento, ouvindo a Tua palavra leva vida nesse lugar, leva cura, leva milagre, leva restauração. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra. É só você que crê, dê um brado de vitória e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar hoje sobre esse tema que está aí na tela. Olha lá, já está na tela aí, a dependência diária. Nós já falamos sobre 4 ministrações e hoje é a quinta. E a quinta, ela vem justamente no versículo 11, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É aqui que nós vamos ter, nessa parte da oração, para a gente cumprir então esse tema que Deus nos deu, que é a dependência diária. Para começar, eu queria ler uma fábula, tá? Entre a fonte e o cântaro de barro, para a gente poder iniciar essa mensagem. Presta atenção na minha leitura. Olha lá. Em uma colina ensolarada existia uma fonte de água cristalina, borbulhante e inesgotável. Perto dela repousava um pequeno cântaro de barro, que tinha o privilégio de ser levado todos os dias até a fonte para ser cheio. O cântaro era muito útil e gostava de ser cheio. Ao ser preenchido, ele se sentia forte, capaz, importante. Certo dia, o cântaro foi enchido pela manhã e a água da fonte lhe sussurrou: lembre-se, cântaro, que sou sua vida, volte sempre. O cântaro, sentindo-se completo e até um pouco orgulhoso, pensou: por que ela insiste tanto? Estou completamente cheio. Esta água é mais do que suficiente para o dia inteiro. Não precisa voltar agora. Serei cauteloso e farei meu trabalho com o que já tenho. Ele foi levado para o campo e ao longo do dia cumpriu sua função, irrigou uma pequena semente, deu de beber a um viajante ali. A cada ato de serviço desse cântaro, ele se sentia bem, mas notava algo que o inquietava. Pela manhã, ele estava cheio e radiante. Ao meio-dia, o sol forte do deserto e os pequenos vazamentos naturais de seu corpo de barro já haviam levado metade do seu conteúdo. Ao fim da tarde, para sua surpresa e desespero, ele estava quase vazio. A poeira começou a entrar, ao pouco a água que estava ali começou a ficar morna e também estagnada. Quando o sol se pôs, o cântaro voltou para a colina, não mais com orgulho, mas com uma sede angustiante e um sentimento de inutilidade. Ele se sentiu fraco e rachado. Ao chegar à fonte, ela o recebeu com a sua melodia suave e disse assim para ele: você demorou, por que não voltou mais cedo? E o cântaro então diz: eu me senti completo, fonte. Eu achei que a água da manhã seria suficiente para me sustentar o dia todo. Eu me esqueci que mesmo cheio, eu sou feito de barro e tenho vazamentos naturais. Eu me esqueci que a vida que eu dou aos outros também me custa a vida que carrego. Eu me tornei dependente do que estava em mim e não do que está em você. A fonte sorriu para ele e disse assim: meu propósito não é apenas te encher,
mas fazer você voltar. Essa fonte é Deus, a água é a palavra dele, e o cântaro de barro sou eu e você. O propósito de Deus não é apenas nos encher todos os dias, mas fazer com que eu e você volte para Ele todos os dias, dizendo: o Senhor é a minha dependência diária. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Amém? Por isso então a gente começa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Algumas lições aqui a gente vai aprender, porque Jesus nos ensinando aqui, Ele vai nos ensinar que nós não somos autossuficientes, que a nossa dependência, ela vem através da fidelidade de Deus. Mas eu quero compartilhar 3 verdades aqui dessa nossa dependência diária. Primeiro, nessa oração do Pai Nosso, anota aí, você que gosta de anotar, que Deus, Ele é o nosso provedor fiel. Pastor, por que eu posso descansar no meu coração e ter a certeza que Ele é a minha dependência diária? Por que eu posso descansar no meu coração e saber que nele eu posso ficar tranquilo, porque Ele é que vai prover tudo o que eu preciso? Porque Ele é o provedor fiel. A Bíblia diz em Salmos 37, 25 o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que palavra linda. Davi está falando assim: olha, eu já passei por algumas fases na minha vida. Pode deixar esse versículo aí. Eu fui moço, agora eu sou velho. Ele está dizendo: eu já passei por alguns momentos na minha vida, mas em todos eles eu vi a mão de Deus me sustentando. Talvez você esteja aqui nessa noite e você diz: pastor, eu já tenho experiência na vida, eu já mudei de cidade, eu já passei por coisas complicadas, eu já tive empresa, depois a empresa quebrou e Deus me levantou de novo, mas hoje eu estou de pé. Já passei por situações difíceis, já fiz quimioterapia, já passei por uma UTI, já passei por um hospital, já passei por um diagnóstico médico terrível, mas fui moço e sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Davi estava dizendo: eu tenho décadas de experiência, mas em todas elas eu sempre vi a fidelidade de Deus sendo comprovada através de gerações na minha vida. Queridos, eu preciso liberar essa palavra de Deus sobre a tua vida aqui nessa noite e dizer que a fidelidade de Deus, ela é de geração em geração. Ele cuidou do teu pai, Ele cuidou do teu avô, hoje Ele cuida de você. Ele vai cuidar dos teus filhos, Ele vai cuidar dos teus netos, porque Ele é um Deus fiel de geração em geração. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia! Se Deus é maravilhoso, irmão, então eu posso crer, eu posso depender totalmente dEle, porque é Ele que vai prover todas as coisas na minha vida. Então, aqui Davi estava dizendo assim, ó: fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Esse pão é o mesmo pão do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão é o mesmo. Que pão é esse que Jesus estava querendo dizer? Bom, Ele estava querendo dizer pelo menos em 3 esferas, que o nosso Senhor, Ele é o nosso pão de uma forma física. Olha, pastor, não estou entendendo. Bom, de uma forma física significa o quê? Que Ele que provê o alimento, que é Ele que provê o abrigo, que é Ele que provê a vestimenta, que é Ele que provê as nossas necessidades básicas. Então o pão de uma forma física significa isso: Ele que te dá o sustento, Ele que te dá o abrigo, Ele que te dá as oportunidades, é Ele que te veste, é Ele que provê todas as necessidades básicas na tua vida. Mas Ele também é o pão espiritual,
Que pão espiritual é esse? Ele é que é a graça diária sendo derramada sobre a tua vida. Ele é que te dá força para enfrentar todos os desafios, e é a palavra dele que te alimenta. Espiritualmente, queridos, você só está de pé porque a graça dele te alcança todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. É o pão de Deus sendo derramado de forma espiritual na minha e na tua vida. Se você está de pé, se você tem força, é porque a graça de Deus te alcançou hoje pela manhã. Ele te dá força para enfrentar os desafios, e também por meio da palavra dele, ele te alimenta. Pastor, agora qual que é a terceira dimensão? Além de física e espiritual, esse pão também ele pode se manifestar na nossa vida de uma forma emocional, na área emocional. Como assim, pastor? Trazendo paz, trazendo consolo, trazendo esperança. Quantas vezes eu e você estamos passando uma situação e a gente precisa que o Senhor venha com a paz dele sobre nós, que ele venha com a esperança dele sobre nós. Todos nós passamos, queridos, desafios. Talvez esse ano de 2025 foi um ano de muitos desafios para você. Estações que mudaram, situações que mudaram. Talvez no começo do ano estava de um jeito, no meio do ano já virou para outra, depois agora no final do ano está de outro jeito. Mas em tudo Deus tem trazido consolo para você, em tudo Deus tem trazido paz para você. Pastor, se fosse numa outra época da minha vida eu já tinha desistido. Pastor, se fosse numa outra época da minha vida eu tinha já, sei lá, feito alguma coisa terrível. Mas Deus te sustenta com essa paz espiritual, com essa paz emocional que é derramada sobre a tua vida. E mesmo no meio do caos, você pode ter paz. Mesmo no meio do caos, Ele te consola. Mesmo no meio do caos, a esperança dEle é renovada todos os dias para a tua vida. É por isso que João 6,35, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Ele dizendo: eu sou a provisão máxima que você precisa para viver. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus, aleluia, aleluia. Pastor, dá um exemplo bíblico aí de que alguns personagens talvez da Bíblia, alguém da Bíblia que teve um exemplo de provisão máxima, só para alimentar a tua fé. Então vamos lá. Primeiro, Elias e a viúva. 1 Reis capítulo 17 foi pregado aqui na quarta-feira. O que aconteceu? A farinha e o azeite não acabaram, queridos. Posso falar uma coisa para você? Não vai acabar. Nem que seja no 45 do segundo tempo, Ele vai mandar uma provisão para a tua vida. A farinha e o azeite não vai acabar. Farinha significa o alimento, farinha significa aquilo que você precisa como força física. Agora o azeite é outro significado. O azeite significa a força, a unção de Deus, a força sobrenatural sendo derramada sobre a tua vida para você enfrentar os desafios diários. Então Deus está dizendo o seguinte: não vai faltar o alimento físico, mas também não vai faltar o alimento espiritual para a tua vida. A farinha e o azeite não vai acabar. Olha para quem está do lado com um olhar de profeta e diga assim para ele assim: a farinha e o azeite não vai acabar. Diga para ele: fica tranquilo, porque a farinha e o azeite não vai acabar. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Não vai faltar, irmão, não vai faltar. Ele está cuidando de tudo. Que é mais um outro exemplo bíblico de provisão? Tem muitos, mas a multiplicação dos pães e peixes. Os discípulos olham e falam assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, está ficando tarde, tem muita gente aqui, e o lugar para onde eles precisam comprar as coisas é distante. Então vamos fazer o seguinte, vamos dispensar esse povo. Primeiro, está tarde, tem muita gente e a gente não tem condição de alimentar esse povo. Quando a gente fala desse jeito é que Jesus entra na cena. Quando a gente dá esse tipo de declaração é que Jesus entra na cena. Quando a gente pega e fala assim:
não tem mais tempo, não tem como fazer nada. Então, vamos esquecer essa história? Vamos dispensar essa ideia? Vamos abandonar esse projeto? Vamos deixar esse negócio de lado? Vamos parar com esse negócio que eu acho que isso aqui não é para mim? É nessa hora que Jesus entra, porque esse é o palco perfeito para o milagre. Esse é o palco perfeito para a provisão dele entrar em cena. Quando isso aconteceu, Jesus falou o seguinte: só organiza um negócio aqui e dá os 5 pães e 2 peixes na minha mão, porque eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus fiel, eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que do pouco eu posso fazer muito. Deus está falando com gente aqui nessa noite e dizendo para você que talvez o ano de 25 foi um ano de escassez. Você olhou e achou que o pão ia acabar e que não ia dar para comer, mas Deus está dizendo: eu encerro esse ano de 25 provendo na tua vida e colocando alimento na tua mesa, mas eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. O ano de 2026 será um ano de multiplicação e de provisão de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus, aleluia. Agora eu entendo o que Paulo falou em Filipenses 4,19. Projeta para mim, que eu estou lembrando desse versículo. Filipenses 4,19. Olha lá, pega essa para você. Pega essa para você, copia, cola isso aí, dá um print, mete no Instagram e fala: isso vai ser o meu como é que fala, pastor cara? Aquele negócio que a pessoa usa, que é tipo como se fosse um jargão para o ano de 2026. Qual que é, pastor? Filipenses 4,19. Esse será o meu versículo para o ano todo. Qual que é? O meu Deus, oh glória a Deus, olha lá, o meu Deus, segundo as vossas riquezas. É um Deus pobre? É um Deus rico, segundo as suas riquezas. O que Ele vai fazer? Suprirá. Algumas, poucas, em algumas ocasiões, não, todas as vossas necessidades. Eu acho isso aqui tremendo. Eu acho isso aqui tão lindo, porque é o seguinte: Ele não está dizendo aqui Deus vai dar dinheiro. Ih, pastor, eu estava tão esperançoso, achei que eu ia acertar na mega da virada e ia resolver. Não, peraí, o negócio aqui é diferente. Sabe por quê? Porque se Ele suprir a minha necessidade em dinheiro, eu resolvo aquele problema, mas depois acaba. Mas sabe o que Ele faz? Ele supre em glória. Ah, coisa linda! Ah, eu vou ter que ler de novo. Você vai ter que botar isso aqui na porta do teu guarda-roupa, ou lá na tua geladeira, em algum lugar. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse é o Deus da minha provisão. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus, aleluia. Descansa teu coração, queridos. Tem glória de Deus sendo derramada aqui nesse lugar. Tem glória de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Quando a glória de Deus desce, não tem para enfermidade. Quando a glória de Deus desce, não tem para coisa ruim. Quando a glória de Deus desce, Ele limpa aquilo que está nebuloso e traz a clareza, o discernimento, a paz, o consolo. Amém? Vamos para o segundo ponto. Qual que é o primeiro, pastor? Lembra do primeiro que eu falei? Nem eu estou lembrando mais. Deus é o provedor fiel. Segunda lição, anota aí. É que o pedido, ele é diário. O pedido, ele é diário. Bota Êxodo 16:4 para mim. Olha lá. O pedido tem que ser diário. Lembra do cântaro de barro? Meu propósito não é só te encher. Meu propósito é que você volte. Por que Deus não pode encher, já arrebentar com tudo, estocar tudo que Ele tem na minha vida, me dar me cobrir com todo o recurso financeiro e já arrebentar lá com todas as portas e resolver o problema? Porque o propósito de Deus não é isso. O propósito de Deus é muito maior. O propósito de Deus é te ter diariamente na presença dEle.
Aleluia. Agora eu estou entendendo por que Deus todos os dias Ele visitava Adão na virada do dia. Ele poderia ter visitado Adão só um dia e falar: Adão, você vai me ver só uma vez, já basta, é o suficiente. Não, nosso Deus é um Deus que se relaciona, e Ele quer que o nosso pedido seja diário. Êxodo 16:4, olha aqui. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover o quê? Pão do céu. Só de falar de pão já estou sentindo um pãozinho quente. Sabe aquele que sai quentinho do forno? Você já passa uma maionesezinha, maionese não, margarina, né? Você passa uma margarinazinha nele, ele fica uma delícia. Fica uma dica aqui, viu, Bar? Ó, então aquele pão quentinho que você passa uma manteiga nele assim, ele derrete. Deus então está dizendo assim: todo dia vos farei chover. Aqui tem um negócio doido aqui. Porque eu e você, a gente não pode fazer chover pão. Mas Deus pode. Deus está dizendo: eu posso fazer tudo, do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. E Ele então está dizendo assim: vos farei chover pão do céu. O povo sairá e fazer, o que eles vão ter que fazer? Colherá. O que? Cada dia. Está aqui a porção para cada dia, para que eu venha, para que eu veja se anda em minha lei ou não. É Deus dizendo assim: é o seguinte, todas as vezes que você se apresentar diante de mim, eu te dou o pão, mas você precisa assumir um compromisso comigo. Vem buscar. Sabe o que Deus está dizendo? O pão eu tenho, mas você tem que vir buscar. Jesus está falando no nosso coração. 2026 vai ser um ano em que eu tenho muita provisão na tua vida, mas você precisa buscar. É Deus dizendo: veio hoje, tal o pão de hoje. Veio domingo que vem, tal o pão de domingo que vem. Veio quarta-feira buscar no Profetizando 26, tal o pão da quarta-feira. Ah, mas eu vim na oração, tal o pão da oração. Ah, mas eu vim no outro domingo, tal o pão da consagração. Essa busca diária significa uma frequência que eu e você precisamos ter na presença dEle. Essa necessidade que nos leva todos os dias na presença do Senhor. Agora aqui eu preciso fazer uma pergunta para você. Você tem essa necessidade? Você tem essa necessidade? Será que você está igual esse cântaro de barro que você precisa todos os dias se encher dele? Eu preciso, irmão. Eu estou aqui porque eu preciso. Não existe outro lugar melhor para se estar do que estar na presença dEle. Eu fico imaginando Adão andando ali, daqui a pouco Adão ocupadão. Adão, sei lá, um monte de coisa para fazer. Mas daqui a pouco chegava o final do dia, Adão falava assim: agora eu preciso parar um pouco, porque daqui a pouquinho eu vou receber uma visita. E eu fico imaginando o seguinte, Mira: Adão no jardim, daqui a pouco o ambiente mudava. Querido, isso aqui agora é da minha cabeça. Depois você conversa com o pastor Carlos, que ele é teólogo, ele vai resolver isso para você. Eu só vou causar problema aqui. Mas eu quero falar uma coisa: você imagina Adão assim, sentado, daqui a pouco ele fala assim: tem um clima diferente aqui, tem uma presença diferente. Daqui a pouco os pássaros começavam a voar. E daqui a pouco um barulho diferente tomava o lugar no jardim. E de repente aquelas folhas, elas começavam a voar como se fosse uma presença de um gigante entrando dentro daquele jardim. E como se cada passo que aquele gigante dava levantava folhas, e o vento ia levantando, e Adão sentado ali dizendo: tem um clima diferente aqui agora. E Adão dizendo: é a presença dele no ambiente. Ah, meu Deus, paraíso pode ser o paraíso que for, mas se não tiver a presença dele, é um paraíso vazio. O que diferenciava aquele jardim dos outros jardins era a presença. Você sabe o que vai diferenciar você de outras pessoas no ano de 2026? É a presença dele na tua vida. É
quando você está na tua casa, é quando você está no teu trabalho, é quando você está dirigindo, é quando você está viajando, é quando você está fazendo alguma coisa. Mas daqui a pouco, meu irmão, as folhas do jardim começam a se mover. Daqui a pouco você sente o sopro dentro do teu quarto, ajoelhado, orando, chorando, dentro da sala, naquele momento em particular, você sente o sopro, é Deus dizendo, é a frequência diária, é Deus dizendo, é a necessidade diária da minha presença entrando na tua vida, é Deus ensinando a gente a viver e dizendo, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, que essa ansiedade não roube a paz do tempo presente, que a presença de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque tem uma presença aqui. Ele quer te renovar. Eu não sei se você é batizado com o Espírito Santo, eu não sei se você quer ser batizado com o Espírito Santo, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, porque tem uma presença aqui. Queria que você começasse a dar glória, que você começasse a dar aleluia, que você começasse a dizer para Ele, Senhor, é a Tua presença, Senhor, é a Tua presença, Senhor, é a minha necessidade diária, Senhor, não retire o Teu Espírito de mim. Vai adorando a Ele, vai glorificando a Ele, porque Deus está dizendo que Ele está curando gente aqui, Ele está ministrando no meu coração, que Ele está renovando você aqui nessa manhã, aqui nessa noite, e dizendo para você, é minha presença em você, é o meu pão diário sendo derramado sobre a tua vida. Sinta a presença dele aí, sinta a presença dele aí, sinta a graça dele aí. Pastor, eu estou na internet, receba aí onde você está agora, receba aí onde você está agora. Espírito Santo de Deus, aleluia. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Seja renovado hoje, seja renovado agora, seja tocado pela presença dEle, sinta a graça dEle sobre a tua vida, e saiba que a fé que vive de ontem não sustenta o hoje. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Amém, amém, glória a Deus. Meu Deus. Terceiro, pedir o pão, porque Jesus está dizendo, o pão nosso de cada dia faz o que? Nos dá. Então o que Ele está dizendo? Senhor, me dá esse pão hoje. Quando Ele está falando nos dá, Ele está pedindo, reconhecendo em Deus essa dependência. É Ele dizendo, eu sei que eu preciso do pão emocional, espiritual, enfim, físico, mas eu não tenho condições de prover para mim mesmo. Ninguém pode, irmão. Quem é que pode prover para si mesmo paz, consolo, graça? Quem é que pode? Ninguém pode. Só Ele pode. É por isso que em João 15:5, Jesus vai dizer assim, sem mim, nada podeis fazer. Porque toda a capacidade, toda a provisão, todo o sucesso vem dEle. Olha para quem está do lado e diz assim, tudo que eu tenho vem dEle. Aleluia, aleluia. O alimento que eu coloco na mesa não é apenas o resultado do meu trabalho, é dádiva divina. A saúde não é apenas algo genético, porque meu pai é saudável, eu sou saudável, não. É porque a misericórdia dele é renovada todo dia na nossa vida. O ar que eu e você respiramos, o coração que bate, é sustentado por Ele. Dependência não é fraqueza, é sabedoria. Anote isso aí para você botar no Instagram. Dependência não é fraqueza, é sabedoria.
Estou lembrando quando eu era criança, agora eu lembrei de uma cena aqui. Quando eu era criança, devia ter 10, 12 anos, a idade do Nicolas. Meu pai sempre falava assim para mim assim: Lu, vem aqui. Às vezes domingo à tarde, Lu, vem aqui. Eu ia lá e falava assim, pai. Ele falava assim, ó, vai lá na padaria. Que nós somos, né, família muito grande. Eu sou o último de 14, irmão. Meu pai, ele é conhecido como Abraão, pai de multidões. Entendeu? Então, eu sou o último de 14. Eu lembro que meu pai chegava e falava assim: Lu, faz o seguinte, uma sacolinha lá que era reforçada, rapaz. E aí ele dizia para mim assim: pega lá uns 20 pão e mais uns 4 litros de leite. Só minha mãe tomava 1 litro sozinha, irmão. Nordestina, pensa, ela tomava 1 litro sozinha. E aí eu catava aquela sacola, uma sacolinha verde, meio de umas cordas de nylon, um negócio meio. E eu catava aquilo, às vezes catava até aquele carrinho de fazer feira, saía arrastando com 12 anos. Mas antes de sair eu falava: pai, é o seguinte, eu vou, mas dá um dinheiro para mim comprar um doce. Não sei se é da tua época, mas eu gostava daqueles. Tinha uns docinhos, Carlos, que era o seguinte: era uma bolacha, né? Só que a bolacha tinha na frente e tinha atrás, e no meio tinha um negocinho, tinha um docinho no meio. Como é que era? Era tipo uma Maria Mole no meio. Hoje, se você dá isso para as crianças, ela nem come. Era uma bolacha, irmão. Ela era na frente, tinha bolacha, e nas costas tinha bolacha. No meio era uma Maria Mole. Rapaz, eu gostava daquilo. E gostava também de um docinho, que ele era tipo como se fosse uma geleiazinha mais dura. Ela tinha um açúcar por cima, e era enfincado nela, tinha uns homenzinhos andando meio de skate, umas coisas doidas assim. E eu gostava daquele, e gostava da Maria Mole com bolacha. Então eu já... pai, eu vou e tal, mas o troco, eu posso comprar um docinho? Ele falava: claro, pode comprar. É assim que Deus faz com a gente. Ó Deus colocando uma Maria Molezinha na tua mão aí agora. Ó Deus colocando uma bolachazinha na tua mão aí agora, um docinho açucarado, e dizendo para você: isso aqui é para adoçar um pouco das lutas que você tem passado. Eu creio nisso, irmão. Nós estamos aí alguns dias do final do ano, mas até lá eu vou profetizar um negócio doido na tua mão. Deus vai colocar uma Maria Mole na tua mão daqui para o final do ano. Pastor, o que é isso? É um mimo de Deus, é um cuidado de Deus, é uma provisão de Deus, para Deus dizer para você que Ele é o Deus que cuida da tua vida, dizendo para você: eu sou teu pai e você é meu filho. Então um negócio assim, Carlão, vai ser de pai para filho. Recebe em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Meu Deus, aleluia. Deus não promete luxo, mas promete suficiência. Vou encerrar com um negócio aqui. Renan, quiser vir com a turma aí, pode vir. Billy Graham contava uma história, eu lembrei aqui agora, faz muito tempo que eu li isso aí. Por isso que é bom a gente ler, que a gente nunca esquece. Uma hora o Espírito Santo vai fazer você lembrar. E eu li isso faz muito tempo. Billy Graham conta uma história que ele chegou num lugar, numa vila, e tinha um menino soltando uma pipa. Sabe essas pipas? Na minha época, irmão, hoje tem pipa que você olha, parece um drone. Rapaz, na minha época a gente fazia de folha de papel mesmo, rasgava, fazia aquelas, ele chamava de capucheta. Nós fazíamos umas capuchetinhas e soltava assim, era folha de papel mesmo. Hoje é coisa chique. E aí Billy Graham chegou nesse lugar, tinha um menino soltando uma pipa, e a pipa estava longe, irmão. O menino acho que tinha soltado tudo já, a linha, e a pipa estava longe. Sabe quando você solta a linha que faz até aquela barrigadazinha assim, some, a pipa estava longe. Billy Graham chegou para esse menino e falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. E ele falou assim: claro. E aí Billy Graham falou assim: como é que você sabe que essa linha não arrebentou? Porque tem hora, quem solta pipa, eu soltava muito quando era menino, depois não soltei mais, que tem hora que o negócio, ele tá andando assim, ó, você fica só segurando assim, e a coisa fica assim, ó, o vento batendo e aquela pipa assim, tá longe. E aí Billy Graham falou para aquele menino: como é que você sabe que essa pipa, a linha não arrebentou?
O menino catou a linha e fez assim, ó. Ó, isso aqui é gesto profético. Coisa de doido, irmão. Isso aqui é coisa de doido. Eu voltei mais doido ainda, andei de avião, fiquei mais doido ainda. E aí o menino catava a linha e ele fazia assim, ó, na pipa. Quando ele fazia assim na pipa, a pipa fazia assim, ó. O menino olhou para o Billy Graham e falou assim: sabe por que eu sei que a linha não arrebentou? Porque de vez em quando eu dou um soquinho e puxo para trás. E quando eu faço isso, eu sinto que a pipa está na minha mão. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez 2025 Deus deu algum soquinho na tua vida, puxando você, trazendo você, e você achando que Deus estava longe. E você dizendo: eu estou passando por tudo isso, Deus está longe. Eu estou passando por tudo isso, Deus não está nem vendo. E Deus está falando: fica tranquilo, eu só estou dando um soquinho, mas eu ainda continuo no controle. Deus está fazendo assim, puxando e dizendo: você está vendo isso aqui, Adilson? Você está vendo isso aqui? Você está vendo isso aqui, Zete? Você está vendo isso aqui, Sirlei? Você está vendo isso aqui, Denilson? Você está vendo isso aqui, Alexandre? Você está vendo isso aqui, Márcia? Você está vendo isso aqui, Renilda, Elisângela? Você está vendo? Deus dizendo: eu estou fazendo assim, eu estou puxando e mostrando para você que o controle da tua vida ainda está nas minhas mãos. Eu só deixei voar, mas eu ainda continuo no controle de tudo. A corda não vai arrebentar, Zé Carlos. Deus dizendo: sou eu quem dou linha, sou eu quem puxo, sou eu quem controlo, porque a tua dependência ainda está nas minhas mãos. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Tem soquinho de Deus hoje. Olha o Espírito Santo fazendo assim, ó. Olha o Espírito Santo fazendo assim, ó, puxando e dizendo: eu vou aprimorar teu voo, eu vou fazer você voar mais alto. 2026 eu coloco mais carga, mas eu coloco mais voo, eu ajeito a sua altitude. Assim Deus diz para você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Preciso orar, preciso orar. Eu quero fazer um convite, e o convite é o seguinte: o convite é para quem quer ainda mais ser dependente de Deus para o ano de 2026. Tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui? Quero buscar, eu quero mais. Eu sei que Deus tem pão, e eu quero desse pão para mim. Quer? Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Olha para quem está do lado e fala: vamos que eu vou junto. Isso. Fala: Deus está puxando a linha. Isso. Olha, eu quero esse soquinho de Deus para minha vida. Vem. Sai do seu lugar e corre. Eu quero isso aqui cheio. Isso. Dá uma resposta para aquilo que Deus está dizendo hoje. É Deus dizendo: eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido das tuas emoções. Todas as áreas da sua vida eu cuido. Isso. Pode vir. Vem. Vem. Pode vir mais para frente. Isso. Pode vir mais para frente. Tem mais espaço aqui. Pode vir. Isso. Se derrama na presença dele. Vai. Fecha os teus olhos e deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Vai. Isso. Vai. Sim. Vai. Isso. Vai falando com ele. Isso. Deixa. A sua dependência vem de Deus. A sua dependência vem de Deus. Aquilo que você precisa está na mão dele. É ele dizendo: vem buscar. Isso, vai. Isso, vai. Sua humildade colocou o jardim. Vai falando com ele, vai falando com ele. Isso, vai. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
conhecer ainda mais. Eu quero aumentar o meu nível de dependência a Ti nesse ano. Senhor, em nome de Jesus, eu creio na Tua provisão. Vai. Meu orgulho me tirou do jardim. Vai falando com Ele, vai falando com Ele. Vai. A humildade colocou o jardim em mim. Vai. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor Isso, se vai. ganha, Sim. de graça Vai, o vai falando, recebe. vai. Eu quero conhecer Jesus. Diga a Ele, eu quero Te conhecer ainda mais. Vai. Eu quero conhecer Jesus. Vai dizendo, vai. Quero conhecer Ah, Ele te Jesus. renova. Ele te renova. Ele é o Deus que te renova nessa noite. Vai. Quero Sim, vai. conhecer Jesus. Vai. Meu Diga isso, vai. amado é Vai. o mais belo. Diga isso pra em Ele. mim. Vai. Milhares e milhares, o meu amado é o mais belo em mim. Vai. Milhares e milhares, Vai. Seja renovado. Vai. Seja dependente dEle. Vai. Diga, Senhor, a minha força vem de Ti. Vai. milhares, Minha dependência vem de Ti. Vai declarando. Vai. o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele coloca na tua mão tudo aquilo que você precisa. Vem, Espírito Santo. Vai renovando, renova, 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 renova. Enche, enche, enche. Ó Senhor, vem, vem, Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de Ti. Tudo que nós precisamos está nas Tuas mãos. Vem, Espírito, vem, Espírito. Oh, meu Deus. Sim, sim, sim. Vai. Sim. Oh. Sinta a presença dele aí, ó. Ó. Meu Deus, que presença. Ama. Olha que presença. Olha que presença. Ó. Olha que presença. Vai, vai. Sinta a presença do Yeshua, vai. Sinta a presença do Yeshua te envolvendo, te abraçando. Vai. Seja cheio da presença. Vai. Sim, vai. Vai.
és o mais belo entre milhares e milhares. Segura só um pouquinho. Segura só um pouquinho. Isso. Fica só o fundo do teclado, vai. Só o fundo do teclado. O Espírito Santo quer ouvir o barulho da igreja dependente. Ele quer ouvir o som de uma igreja dependente. Tem barulho aí. Tem glória aí, tem aleluia aí. Tem. Vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando. O barulho de uma igreja dependente dele. O barulho de uma igreja dependente diária dele. Tem aí, tem aí. Então vai liberando, vai liberando. Glória, aleluia. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Será que tem? Será que tem? Será que tem? Será que tem? Será que tem o som de uma igreja dependente dele? O som de uma igreja renovada por ele? O barulho de uma igreja dependente dele? Vai, 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 vai. Seja cheio da presença dele aí, meu irmão. Seja cheio da presença dele. Receba essa dose. Receba essa porção diária do Espírito Santo sobre a tua vida. E volte para sua casa cheio da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Pelo amor de Deus. Acho que mal um cu desse eu não aguento não, irmão. Tô meio fraquinho, eu tenho que comer uns mocotó e uns caldos de mocotó. Porque mais um culto desse aqui eu não aguento não. Que é isso? Glória a Deus. Você pode se assentar um pouquinho que a gente já vai terminar. Eu preciso só fazer um último ato. Alexandra, corre aqui por favor. Isso. Chega aqui, por favor. Isso. Prepara seu testemunho para o culto da virada, hein? Quero ouvir. Tá bom? Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Irmãos, eu tenho três testemunhos que eu pretendo contar aqui para vocês. Venho orando muito há um bom tempo. E um deles se realizou. Eu fiquei sabendo ontem. E vocês não sabem da minha felicidade, né? O nosso Deus é fiel. E tem uma pessoa que ela sabe dos pormenores desse testemunho. Eu queria chamar ela aqui. Jade, você pode vir aqui? A gente vem orando muito há um bom tempo. Esse só é o primeiro. Eu ainda vou subir aqui para contar outros 2 testemunhos. E logo, logo
E esse testemunho não sou eu que vou contar. Nós sabemos o tempo de oração, as nossas, lutas e dificuldades. É um testemunho testemunhal mesmo, porque quem está por trás sabe. E não sou nem eu que vou contar esse testemunho. Queria chamar o Luiz Henrique, mais conhecido por mim como Nego, que muitos chamam de meu filho. Não é meu filho, é biológico, mas é meu filho de coração. E ele queria contar um testemunho para nós. A paz do Senhor, igreja, amém? Na verdade, não é um meio com testemunho, mas na verdade é um pedido. A gente já vem orando há um bom tempo, a gente já está um bom tempo juntos, e eu não tenho dúvidas que ela é a mulher que eu quero pro resto da minha vida. Então, diante da igreja e diante de Deus, eu queria fazer um pedido. Aceita casar comigo? Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. A Alexandra por ser nossa cobaia. Amém. E eu queria pedir para o pastor orar pela gente também, por favor. Vamos ficar em pé, irmão, porque não teria uma maneira melhor para a gente encerrar o culto do que isso aqui. Como é bom depender de Deus, não é? Segura a noiva aí, senão vai dar um treco. Traz uma água depois para ela aqui, porque a gente precisa fazer esse casamento, em nome de Jesus. Viu? Glória a Deus, estou muito feliz por vocês. Tudo isso é cumprimento de Deus, as promessas de Deus se cumprindo, viu? Vamos orar, estende as mãos aqui. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar Jade, o Luiz na tua presença. O Senhor sabe, Pai, da fidelidade deles, do cuidado, do zelo deles para com a tua casa. Eles estão na tua presença, servindo ao Senhor, e eu creio, Pai, que o Senhor já direcionou todas as coisas na vida deles. Senhor, não existe um relacionamento melhor do que o relacionamento debaixo da tua presença, das tuas mãos e nos teus princípios. Senhor, em nome de Jesus, abençoe este casal. Senhor, prepara todas as coisas, Pai. Prepara a decoração, prepara vestido, prepara o terno, prepara os padrinhos que vão preparar os melhores presentes, prepara o melhor lugar. Senhor, em nome de Jesus, prepara tudo o que eles precisam, Pai, porque o Senhor é aquele que não fica devendo nada para ninguém. O Senhor é aquele que nos surpreende. Então eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a vida desse casal. Nós glorificamos a Ti e exaltamos ao Senhor e declaramos uma palavra de bênção sobre eles em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Parabéns. Em nome de Jesus. Coisa boa, hein? Tem mais alguém querendo fazer um pedido aí? Nós já aproveita agora. Se ainda não está no jeito, prepara, fala, acho que eu vou pegar aquela ideia, vou fazer daquele jeito, tá bom? Glória a Deus. Fiquei até meio triste agora porque a pastora não está aqui e tal, um pedido desse, né? A gente fica pensando, né? Minha costelinha não está aqui hoje, mas daqui uns dias ela vai chegar, está fazendo um curso, terça-feira ela está aí, tá bom? Vamos para casa, irmãos? Amém? Cheios do pão do céu, amém? Fortalecidos pelo pão do céu. Glória a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus. Te espero quarta-feira. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Já vou adiantar o tema aqui. O tema para quarta é próximo nível. Tá bom? É isso que Deus tem para nós em 2026. Nós vamos profetizar um próximo nível na nossa vida em nome de Jesus. Te espero quarta, tá bom? Obrigado a Deus pela tua palavra. Te louvamos. Agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor derramou sobre esse lugar, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelos Teus feitos, ó Pai, aqui nessa noite.
Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Eu quero orar aqui pela vida do Rodrigo que está hospitalizado, mas nós cremos, ó Deus, que o milagre maior já foi feito. Visita ele lá agora, Senhor, naquela UTI, renova ele, Senhor, venha com a tua graça sobre a vida dele, trazendo vida e vida em abundância. Senhor, eu creio num testemunho poderoso para a glória do teu nome. Abençoe a Marlene, sustenta, renova a tua filha, dá força para ela, meu Pai. E a tua igreja ora incessantemente. Quero orar também pela Carla, que está lá em Guarapuava. Ela é membro da igreja, mas também está passando por um problema de saúde. Eu creio que o testemunho poderoso também chegará. Ela vai entrar aqui nessa igreja louvando, adorando, glorificando a Ti e declarando todos os feitos que o Senhor fez. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos, e todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.